Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E olha, que segunda-feira, né? Tem dias que a gente espera que vai acontecer alguma coisa e acontece outra completamente diferente. E essa segunda-feira resume muito bem esse pensamento, que o torcedor vascaíno acordou hoje com a ideia de um novo reforço pintando aí no Vasco da Gama e de fato, esse reforço vai chegar, o atacante chileno Jean Menezes, mas muitas outras informações foram chegando ao decorrer do dia que deixaram o vascaíno não apenas animado com uma nova contratação, mas até mesmo eufórico. Eufórico com a possibilidade de uma venda da Vasco da Gama SAF a não qualquer comprador, a um grande comprador, um grande fundo de investimento. Um fundo de investimento, meu amigo, que volto a repetir a frase que eu utilizei num vídeo que eu coloquei no Instagram nessa tarde de hoje. Não coloca o Vasco entre as primeiras prateleiras do futebol brasileiro. Ele coloca o Vasco da Gama na primeira prateleira do Brasil. Essa é a grande realidade e a gente, é claro, vai trocar essa ideia com vocês. É algo assustador, essa é a palavra. É assustador o que poderá acontecer com o Vasco da Gama caso essa venda venha a ser concretizada. A gente vai falar sobre isso. Vai, é claro, explicar toda essa situação a vocês. Temos muitas informações, muitas novidades. Um vídeo bem agitado, bem movimentado e bem gostoso aí de ser feito e também de você, com toda certeza, ser assistido. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, né, te aviso desde já, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, saindo sempre pela parte da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora, saindo sempre pela parte da noite. Então, não se esqueça, né? Curta aí o nosso canal, ajudem o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão? Então volta a repetir, perdão, né? Se inscrevam, curta e compartilhem o nosso conteúdo. Vamos que vamos então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, né? Este Boa Noite Gigante. Antes de entrarmos no assunto envolvendo a situação da venda da Vasco da Gama SAF para esse grupo trilionário, sai da casa dos bilhões, né? Vai para a casa dos trilhões que tem o interesse hoje de adquirir o nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente falando sobre Jean Menezes. Quem é esse atleta? Jean Menezes, um atleta de muita qualidade, de 31 anos de idade, está fechado com o Vasco da Gama, tá? Negócio concretizado, selado, restando apenas a realização dos exames médicos e em seguida, né, a assinatura do contrato. É um jogador aí que hoje pertence ao Toluca, foi comprado pelo Toluca junto ao Clube Leão no ano de 2020 pelas cifras aí de 5 milhões e 700 mil dólares. Esse foi o valor aí pago pelo Toluca à época ao Clube Leão pela compra do atacante chileno. Trazendo para nossa cotação hoje algo em torno aí dos 28 milhões de reais. E o Vasco agora consegue fechar esse negócio pagando bem pela contratação do atleta, né? O Vasco pagará 1,5 milhão de dólares, algo em torno aí de 8 milhões de reais para ter o jogador até junho de 2026, tendo no contrato ainda a possibilidade de prorrogação, ou seja, de renovação até o final do mesmo ano, até o final de 2026. Informações é que ele está sendo aguardado no Rio de Janeiro nesta próxima quarta-feira. Expectativas é que ele realmente desembarque na cidade carioca na quarta, para realizar os seus exames médicos e assinar esse contrato com o nosso Cruz Maltino. E porque eu trago com tanta certeza aqui a vocês a negociação, né, o desfecho desse negócio com o atacante Jean Menezes. Porque hoje, à tarde, Marco Vancini, que é o empresário que hoje conduz a negociação entre Vasco e o atacante chileno, fez uma postagem no CT Moacir Barbosa. Então, automaticamente, as informações que surgiram nestas últimas horas foi mais do que nunca confirmada agora, nesse momento, com a postagem do staff, do empresário do jogador, estando dentro do CT Moacir Barbosa, conhecendo aí, no caso, a estrutura do CT e tendo também um momento de conversa
com o departamento de futebol do clube para selar mais do que nunca esse negócio. Então, Jean Menezes é o mais novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco ganha com a contratação do mesmo, um atleta rápido, um ponta habilidoso, como a gente informou a vocês, com características muito semelhantes a Soteldo. 1,63 m tem Jean Menezes, Soteldo tem 1,60 m. Se a gente sofreu nas mãos de Soteldo, chegou agora a hora também do futebol brasileiro passar a sofrer um pouquinho na mão de Jean Menezes, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltina. Esse pontinho é rápido, habilidoso, e o torcedor se encanta vendo os dribles dele dentro das 4 linhas. O Vasco da Gama terá um atleta com essa característica dentro de campo. Muito legal, um bom nome, desembarcando aí quarta-feira no Rio de Janeiro para assinar esse contrato com o Vasco, e é claro, já em breve, expectativa é que amanhã na Acorda Vascão a gente traga mais detalhes sobre esse nome, características, uma análise mais a fundo sobre quem é esse mais novo reforço do Vasco da Gama. Show, Vascão! A gente poderia falar sobre muita coisa aqui agora, até porque temos muitas informações guardadas aqui a vocês, uma pastinha de informações, a gente está com muitas aqui que eu gostaria de trazer. Até sobre reforços mesmo. Mas eu vou deixar para falar sobre isso com vocês amanhã no Acorda Vascão. E por que eu estarei fazendo isso? Porque hoje, a grande notícia do dia foi a situação da Vasco da Gama SAF. Tivemos aí, nesses últimos dias, para ser mais exato, até mesmo na sexta-feira, né, o balanço sendo divulgado. O Vasco da Gama divulgou o balanço de 2023. E nitidamente, através daquele balanço da Vasco da Gama SAF, a gente pôde ver o atual momento que o Vasco da Gama vive fora das 4 linhas com relação à situação financeira do clube. O Vasco financeiramente ele vai mal das pernas. O Vasco hoje financeiramente ele passa por dificuldades. Sim, o Vasco hoje ele não tem grana. Essa é a grande realidade. Dívidas de 212 milhões de reais para o lado do clube, para o lado da associação, para o lado do futebol também. Uma situação catastrófica, onde o Vasco fez todo o seu planejamento para 2024, contando com o aporte que entraria agora de 270 milhões e uma grana que não entrará. Uma situação interna de salários altos, uma situação interna de fazer um planejamento para 2024 onde não se há dinheiro. O Vasco da Gama, que infelizmente, sob o comando do grupo norte-americano, da 777 Partners, começou a se distanciar do próprio clube e hoje tem que, com o que tem em mãos, fazer o que pode para se manter financeiramente vivo. Essa é a realidade do nosso Vasco da Gama. Mais do que nunca, esse balanço ele teve um grande objetivo. Resumindo, o Vasco vai ao mercado buscar um novo investidor. Isso já era lógico, até porque, meu amigo torcedor vascaíno, a gente trouxe a vocês na semana passada a informação de que nesse final de semana, estaria indo até Nova York, nos Estados Unidos, representante do Vasco da Gama, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, que hoje é sócio majoritário de sua própria SAF, para conversar com interessados na compra da Vasco da Gama SAF, na compra das ações do nosso Cruz Maltino. Isso aconteceu, representantes ainda estão em território norte-americano. Nessa viagem teriam conversas com vários grupos de investidores, mas dentre esses grupos de investidores, um deles seria um grupo árabe. Grupo esse revelado, tá? Que é o FIP, o Fundo de Investimento da Arábia Saudita. Esse é o grupo interessado hoje em comprar as ações do Vasco da Gama SAF. Informação confirmada, inclusive, nessa manhã de hoje, pela Super Rádio Tupi e também aqui pelo nosso canal. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? Que já há algumas conversas acontecendo há algum tempinho, encontros vêm rolando, e esses encontros entre representantes do Vasco da Gama e investidores da Arábia Saudita têm gerado grandes expectativas, tá? Hoje nas pessoas que lideram, que comandam o Clube de Regatas Vasco da Gama. É um acordo que tem potencial de trazer mudanças significativas para o clube. Algo até muito interessante que hoje o Vasco trata com esse fundo de investimento é a possibilidade de Pedrinho continuar comandando o futebol do Vasco e esse grupo de investimento árabe, o Fundo de Investimentos da Arábia Saudita, apenas administrar financeiramente o Vasco. Então o Vasco ele teria a mesma liderança, Pedrinho e as pessoas abaixo dele liderando o futebol, e o grupo árabe com essa injeção financeira no Vasco da Gama. Algo muito legal. E você pode se perguntar, Lucas, mas qual é a lógica disso? Qual é a lógica de um fundo árabe colocar dinheiro e ao mesmo tempo não comandar o Vasco da Gama? Você acha que isso vai acontecer mesmo? E a resposta que eu te digo é, meu amigo torcedor, esse é o perfil do grupo árabe. Por que eu trago isso a vocês? Porque esse interesse
desse FIP de entrar no Brasil não é de hoje. É um interesse que vem há bastante tempo. E é um interesse que ele foi intensificado e muito em junho desse ano. Em junho desse ano, aqui mesmo no Rio de Janeiro, ocorreu um evento. O evento chamado FII Priority, que é um evento do Fundo de Investimento da Arábia Saudita, esse fundo que a gente está trazendo a vocês, que tem como objetivo atrair investimentos para esse fundo de investimento da Arábia Saudita. Esse evento foi muito importante, um evento que contou com a presença de várias figuras ilustres do mundo da economia. Então, foi a primeira vez, inclusive, né, que o Rio de Janeiro recebeu esse FII Priority Summit, que, de acordo inclusive com a revista Exame, né, que a gente está lendo aqui a matéria, diz que é um encontro de líderes e executivos de todo o mundo para debater oportunidades de investimento que proporcionem crescimento sustentável aos países. É um evento organizado pela FII Institute, que é uma entidade sem fins lucrativos, com recursos exatamente desse fundo de investimento público da Arábia Saudita. É um fundo aí que conta hoje com 925 bilhões de dólares em investimentos. É a primeira vez que esse grupo realizou aí um evento aqui na América Latina, inclusive no Copacabana Palace, um dos locais mais ilustres do Rio de Janeiro. Realizado esse evento, teve como principal tema o seguinte: investir em dignidade. O encontro, sei que pode parecer loucura a gente estar falando isso, mas é muito importante para você ver como esses caras estão afim mesmo. O encontro debateu alternativas de investimento em transição energética, transição sustentável, avanço em tecnologia e inovação e inclusão social. Nesse evento, tivemos aí a participação de Eduardo Paes, figuras como o atual prefeito do Rio de Janeiro, Lula, presidente do Brasil, Luciano Huck, uma figura ilustríssima que inclusive palestrou também no evento, e do Fundo de Investimento da Arábia Saudita, nós tivemos a presença de Yasser Al-Rumayyan, que é esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês. Foi ele que palestrou nesse evento, representando o Fundo de Investimento da Arábia Saudita. E aí você agora pode se perguntar, mas esse rapaz aí não é o que eu tô vendo falando em outros canais. Não é o que eu tô vendo falando em outras matérias. Você tá falando do nome Yasser Al-Rumayyan. O que eu tô vendo em outras matérias sendo falado do interesse é um outro rapaz que tem como nome de Mohammed bin Salman. E aí é a hora que eu te explico. O Mohammed bin Salman é esse árabe que está aparecendo aí na imagem a vocês. Ele é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Esse é o cargo dele dentro do seu país. Ele é o herdeiro do trono da Arábia e é, inclusive, hoje o primeiro-ministro da Arábia Saudita. É um dos grandes nomes do país. E ele também, além disso, é o dono, é o responsável pelo Fundo Público de Investimento. Ele é quem criou esse fundo de investimento e ele é o controlador desse fundo de investimento. E aí agora é o outro momento que você pergunta, tá bom, então o Mohammed bin Salman, que é o que está interessado, de acordo com a Super Rádio Tupi, que trouxe a informação, está a fim de ingressar e comprar as ações do Vasco da Gama. Então por que você falou de Yasser Al-Rumayyan? O que esse cara que estava no Rio de Janeiro agora, em junho, tem a ver com o Vasco? Porque o Yasser Al-Rumayyan é o governador desse fundo. Então, o Mohammed, deixa eu confirmar que é muito nome, né? O Mohammed bin Salman é o controlador, mas o Yasser Al-Rumayyan é o governador. Ele que governa toda essa grana. Ele que governa um valor de quase 7 trilhões de reais. E ele estava no Rio de Janeiro, palestrando, discursando, em junho desse ano. E dentre as palestras, onde ele fala sobre o desejo de investir no país, de investir no Brasil, ele revela que ele não quer investir apenas em energia, em outras áreas mais economicamente viáveis. Ele tem desejo de entrar forte no esporte. E é aí que a gente traz esse vídeo a vocês. We started investing in Brazil back in 2016 through one of our subsidiaries, SALIC, and the food security. But we continued on the investments from PIF and the other PIF portfolio companies. We're interested in investing, of course, in technology,
in renewable energy and mining, and hopefully in football too. So we are interested in, since the population of Saudi Arabia, about 65% under the age of, or 70% under the age of 35. So one of the things that we're interested in is recreation and entertainment and sports. That's why we have so many big initiatives in different sports, including football. And I think this is like the best place to be discussing football. Thank you. We very much welcome. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato o interesse vem lá de junho. E o que a gente vai trazer agora que é super importante? Yasser Al-Rumayyan, esse rapaz aí que discursou a vocês, representando, né, o fundo de investimento da Arábia Saudita, já que ele é o governador do fundo, ele é hoje o dono do Newcastle United. Esse fundo de investimento público, ele hoje já entrou no esporte na Inglaterra, reformulando completamente esse clube inglês. E tem por interesse, sim, entrar também aqui no futebol brasileiro. E nesse evento que ocorreu em junho desse ano aqui, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, tivemos Eduardo Paes também palestrando. Sabe qual é o curioso? Que Eduardo Paes, ao falar sobre a possibilidade de investimento desse fundo árabe aqui na cidade carioca, ele quebra o protocolo, né? Porque ele quebrou mesmo. Ele dá uma brincada com esse rapaz, o governador do fundo de investimento árabe, pedindo para ele investir no Vasco. Olha aí que legal, o Eduardo Paes palestrando, falando sério, mas ao mesmo tempo brincando sobre a possibilidade de investimento desse grupo no Cruz Maltino. Várias oportunidades para investimento, sem esquecer, obviamente, é claro, da nossa icônica economia do carnaval, do futebol, da celebração da vida, que é uma das características dessa cidade, que é o símbolo e a imagem do Brasil. Óbvio que, para alguns investidores, os nossos visitantes não vão entender, mas se alguém aí quiser investir no Vasco da Gama, eu e o presidente Lula agradecemos muito. A situação é muito crítica nesse momento. E nosso governo local... Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, um interesse antigo, um casamento antigo, lembrando que em junho desse ano já havia todo aquele problema entre Vasco da Gama e 777 Partners, já era nítido que o Vasco da Gama iria até o mercado buscar um novo sócio. E agora, né, mais do que nunca, fica claro como as palavras de Eduardo Paes podem ter sim caído de uma forma positiva ao FIP, ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e principalmente ao Yasser Al-Rumayyan, que é o governador desse fundo. O interesse real, mais do que nunca, Vasco da Gama se aproxima de ter um fundo trilionário comandando, né, o clube. Só para vocês terem noção, tá? A gente falou aqui sobre a fortuna desse fundo de investimento público, que tem Mohammed bin Salman como grande controlador, que hoje tem aí uma fortuna na casa dos 7 trilhões de reais. É muita grana, não é? Mas só para você ter noção, meu amigo torcedor vascaíno, 7 trilhões tem esse fundo de investimento público da Arábia Saudita. Enquanto isso, Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, tem uma fortuna de 7 bilhões e meio. John Textor, de 7 bilhões e 700 mil. Leila Pereira, de 8 bilhões. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Menin, do Atlético Mineiro, 8 bilhões e 700 mil. Ou seja, é inegável, tá? O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita tem um valor de grana muito maior. É muito maior do que John Textor, Pedrinho, dono do Cruzeiro, Leila Pereira do Palmeiras, Menin do Atlético Mineiro. Eles chegando ao Vasco, eles não colocam o Vasco da Gama entre as primeiras, mas o Vasco ficará sobrando na primeira prateleira do futebol brasileiro. Uma loucura, e é assustador, tá? Essa é a palavra. É assustador o que o Vasco da Gama poderá se tornar. E eu fico arrepiado falando isso porque é a grande realidade. É assustador o que o Vasco da Gama poderá vir a ser, caso venha a ser confirmada essa venda. O Vasco não apenas sobrará no futebol brasileiro, o Vasco sobrará na América do Sul, o Vasco começará a competir com os gigantes da Europa. Surreal o que pode acontecer. O Vasco poderá devastar o futebol do Brasil. Acho que nós, como vascaínos, precisávamos exatamente disso. Depois de tantos anos de sofrimento, o vascaíno merece voltar. E voltar com tudo. Sendo nojento mesmo, sendo chato mesmo, sendo gigante, como nós somos. Ficamos por aqui.
Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda. E já estaremos de volta aí com nossa Acorda Vascão. Gostou da notícia? Se inscreva, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.